Você já recebeu uma missão de Deus? Algo que Ele pediu para você fazer? Invariavelmente, no primeiro momento, quando a gente recebe uma missão de Deus, é tentar fugir, se esquivar, arrumar alguma objeção para não fazer. Porque geralmente a missão parece além das nossas capacidades, das nossas forças, e a gente tenta fugir. É natural do ser humano isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma máxima no meio que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E nós vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo. Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo nessa quarta-feira maravilhosa que o Senhor nos dá. Eu espero que o seu dia seja muito abençoado. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber nossas notificações, deixar o seu like ou dislike e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ser abençoado com ela. Eu quero falar de um assunto hoje que acontece muito com o cristão. Quando Deus nos dá uma missão, Ele já tem a solução. Como eu falei na entrada do vídeo, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E a gente tem algumas passagens aqui na palavra de Deus que falam exatamente disso. Homens simples que foram comissionados por Deus para uma tarefa especial. Qual foi a atitude deles e qual foi o resultado em todas elas? Para que a gente possa aprender um pouco sobre esse chamamento de Deus, sobre esse comissionamento. Por que Ele nos chama? E o primeiro deles eu vejo lá no livro de Josué, quando Deus vai chamar Josué após a morte de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor, lá no capítulo 1 do livro de Josué: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o tamanho dessa missão. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ora, Deus comissiona Josué. E qual é o segredo do comissionamento? Eu estarei com você. Eu estarei com você. Um pouquinho mais para frente, no livro de Juízes, a gente encontra a história de Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas. E aí, o anjo do Senhor encontra Gideão malhando trigo no lagar. E lá no capítulo 6 do livro de Juízes, a gente encontra o segundo texto. No verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
O Senhor é contigo, homem valente. Percebe que o anjo já está exaltando a valentia de Gideão, que de valente não tinha nada. Porque ele diz assim lá no verso 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menorzinho da casa de meu pai. Deus, repense isso aí, você tem certeza? Tornou-lhe o Senhor, no verso 16: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. De novo, Deus comissionando um homem simples, assim como eu, como você, para uma missão especial. Lembrando que se Deus deu a missão, Ele já tem a solução. Um outro texto a gente encontra lá em Êxodo, quando Ele comissiona Moisés para livrar os filhos de Israel das garras de Faraó do Egito. Ele aparece para Moisés e fala: você vai ser o libertador do meu povo. E aí Moisés dá aquele monte de desculpa: não, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não. Manda outro, Senhor, o Senhor deve ter se enganado. E aí a gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 10, 11 e 12, diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O senhor tá, sei lá, né? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Em todos os comissionamentos, o aval, a garantia, o selo do sucesso é o mesmo: eu irei com você. Eu irei com você. E aí a gente conhece a história: esses homens se dobram, se permitem ser usados nas mãos do Senhor, e o sucesso é absoluto, é garantido. Mas tem um caso que não foi assim tão simples, se é que a gente pode chamar esse processo de simples, né? A gente encontra lá no livro de Jonas, quando Deus recruta, comissiona Jonas, o profeta, para pregar na cidade de Nínive, uma cidade idólatra, que Jonas não queria ir. E o texto diz assim, lá no capítulo 1 de Jonas: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, eu tenho um propósito lá naquela cidade e vou usar você. Me obedeça e vá. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E a gente conhece a história de Jonas. Não vai por amor, vai de baleia, ou grande peixe, como a Bíblia diz, porque não fala que é uma baleia, antes que você diga que eu estou pregando heresias. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que seja qual for a missão, a tarefa que Deus te incumbiu de fazer, te responsabilizou de fazer, Ele já tem o destino, Ele já tem a solução, Ele já tem o final. E aí a gente entende que quando Deus me chama, Ele não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Não significa dizer que se eu disser não, Ele ficou sem saída. Não.
Ele vai escolher outro que o faça. Na verdade, quando eu sou comissionado pelo Senhor para fazer algo, não é porque Ele precisa de mim, mas é porque Ele quer me abençoar. Ele quer me usar no propósito. E é um privilégio muito grande, meu irmão, minha irmã, ser participante de uma missão de Deus. Nós não temos capacidade nenhuma e só conseguimos concluir a missão porque Ele vai conosco. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Isaías 45, 3 e 2, quando ele comissiona Ciro, e ele fala: ainda que você nem me conheça. Eu gosto muito daquele verso, Isaías 45, 2 e 3. Ele diz assim no verso 1, olha que interessante: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E aí no verso 2 e 3, de novo, o selo, o aval, a garantia do sucesso da missão. Verso 2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Se o Senhor te chamou, é porque, a missão já é um sucesso, já tem solução. E 2, ela só é um sucesso e já tem solução, porque Ele irá com você. Então eu quero deixar como um desafio para você o texto que a gente encontra lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Para você ter como um mote da sua vida, como um norte, isso que eu vou ler agora. Porque o Senhor vai te dar missões. E missões que você precisa dizer sim. Porque se você não disser sim, você vai perder a bênção e o galardão de ser recrutado pelo Senhor e atender um chamado dele. Olha o que diz Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sabe, um exemplo de uma missão que Deus me deu e foi um grande desafio para mim, foi o meditar. Hoje você assiste ele no canal aqui do YouTube, mas há um ano atrás, um pouco mais, desafiado pela minha esposa de abrir um canal de comunicação com você, porque segundo ela eu tinha coisas interessantes para entregar do Senhor e abençoar vidas. Ela falou: faz um canal. Aí ela falou: você põe uma mensagem lá uma vez por semana. Eu falei: eu acho que é legal isso aí. E aí fui orar ao Senhor. O problema do cristão é esse, é quando ele vai orar e Deus responde. E aí Deus falou assim para mim de uma maneira muito clara: uma missão. Você vai fazer sim. Só que não vai ser uma vez por semana. Eu quero você todas as manhãs deixando uma mensagem de reflexão, de fortalecimento, de fé. Todos os dias, pelo período de 1 ano. Eu falei: socorro! Todo dia? Como assim, Senhor? Impossível. Eu irei contigo. E nós começamos dia 4 de fevereiro de 2024 no Instagram. Se você não segue, segue lá também. Todos os dias, sem falhar. E eu, quando aceitei o desafio, comecei o propósito, eu falei assim: bom, eu preciso ter pelo menos 3 mensagens prontas para 3 dias. Fiz os 3 primeiros dias.
E cadê que tinha as outras mensagens antes dos 3 dias? Não tinha. Todas as mensagens do meditar, se não foram dadas na hora da reflexão, foram dadas na noite anterior, sem exceção. Sempre assim, em cima da hora, para que a dependência fosse no Senhor. E eu digo para você que as melhores mensagens que deram mais engajamento, mais resultado, foram aquelas que eu sentei diante do celular e não tinha o que falar. E o Espírito Santo falava, texto tal. E a partir daquilo, ele desenrolava. 1 ano, fielmente. Completamos agora dia 4 de fevereiro de 2025. Quando então migramos para o YouTube, depois do propósito cumprido. E como foi interessante, no último dia de Instagram, uma plataforma que me deu muito trabalho, bloqueou muito vídeo na hora de subir, por causa de palavras que a plataforma julgou politicamente incorretas. Eu não vou nem repetir as palavras aqui para não levantar a lebre. Mas palavras que a narrativa não permite. O interessante foi que no último dia, no último vídeo do Instagram, ele me deu a mensagem: a partir de hoje, os seus vídeos com mais de 3 minutos não serão publicados no feed das pessoas, como a gente fez esse ano todo. E eu entendi ali que era momento realmente de migrar de plataforma. Então eu quero dizer para você que se o Senhor te der uma missão, se sinta honrado e privilegiado, agraciado por Deus para fazer a missão. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não tem mesmo, não tem mesmo. Mas não é na sua capacidade, é na força que Ele supre, porque Ele vai junto. Hoje mesmo tem uma missão com uma jovem. Vou sentar com ela e a líder dela, porque Deus me deu uma missão. Ah, é legal? Não, não é legal. Não podia ser outro? Podia, mas Deus escolheu a mim. E se Ele deu a missão, Ele já tem a solução. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Vou ser bênção nesta casa, porque o Senhor assim o quis. Ah, por que Ele escolheu a mim? Não sei. Esse tipo de pergunta não cabe. Mas eu sei que Ele escolheu a mim. E sendo escolhido para isso, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Meu prazer maior vai ser ver a solução desta missão, que Ele já tem. Ele já tem. Eu vou dizer para você, já deu certo. Eu só vou obedecer e fazer a minha parte, porque se Ele chamou, Ele já deu a solução. E com você não é diferente. Pense nisso. Se Ele te deu uma missão que parece gigantesca, não, Ele já está lá na frente. Ele já viu a solução. E Ele vai com você. O que mais você precisa? Só obedeça. E que Ele te abençoe.